Olá pessoal, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, conforme o turno em que estiverem assistindo esse nosso vídeo. Esse é o quarto vídeo da nossa série Espiritualidade e o Caso João de Deus. E nesse vídeo nós queremos abordar algumas reflexões que envolvem as implicações de desconstrução do sagrado, ou de desconstrução do divino, né? Vamos dizer assim, no caso João de Deus. Ou seja, as repercussões do caso, as repercussões das conclusões que cada um de nós tirou sobre este caso e o quanto isso pode ter afetado profundamente, né? E sem dúvida afetou na vida de muitas pessoas, das vítimas, de familiares das vítimas e de pessoas que não conheciam o trabalho ou que têm uma visão, né, muito distanciada ou que se reduz tão somente àquilo que é apresentado pela mídia, né, pelos canais de comunicação, ficando então com conclusões muito nocivas a respeito de toda a espiritualidade que havia ou que as pessoas supõem que não havia, né, que era tudo uma falsidade. Então vamos abordar um pouco mais profundamente hoje sobre essas reflexões. O que gerou, né, essa desconstrução do sagrado? Como o sagrado foi usado para erguer todo um trabalho e para erguer toda uma credibilidade, né? E como este mesmo sagrado acaba sendo mal utilizado, mal direcionado de diversas formas, a partir de diversas instâncias, não só a partir do João Teixeira, né? E isso repercute numa desconstrução aí do divino, numa desconstrução da fé, numa desconstrução de uma espiritualidade séria, genuína. Então, a primeira questão que a gente levantou para abordar no nosso vídeo de hoje é o desconhecimento do povo, né? Das pessoas que frequentavam a casa de Dom Inácio, seja para tratamento seu, pessoal, seja para busca de tratamento de pessoas afetas, né? Parentes, amigos, etc. Seja para estudo de espiritualidade, mas isso era em muito menor proporção, né? Os que iam para fazer estudos aprofundados sobre espiritualidade, mecânica de desenvolvimento espiritual. Enfim, seja pela mídia, que tinha um interesse, enfim, de veicular aí um trabalho de alguém que apresentava grande destaque, né, por feitos fenomênicos, por feitos visíveis e contundentes e aparentemente inexplicáveis, né? E aí este é o ponto, aparentemente inexplicáveis, né? Há uma explicação para tudo que ocorria, há uma ciência espiritual que se soma a uma ciência física, material, sobre todos esses casos, né? Sobre todos os atendimentos, sobre todas as intervenções cirúrgicas, né? E só que esse desconhecimento das pessoas a respeito das leis, da mecânica, de como funcionava este trabalho, e de como se estabelece a ciência espiritual na relação corpo, mente, espírito, né? Gerava o quê? Gerava uma conclusão precipitada e equivocada e perigosa de que todo o processo que ali se realizava eram milagres, né? Então houve um processo daquilo que a gente chama de miracularização, né? De fenômenos mediúnicos ocorridos em Abadiânia ou em quaisquer trabalhos que fossem desenvolvidos em torno, né, pela presença do médium João Teixeira e em torno do médium João Teixeira pelos demais colaboradores e médiums também da casa, né? Então, essa caracterização de que os fenômenos que ocorriam ali eram fenômenos inexplicáveis, né? E que, portanto, era a realização de milagres, e que, portanto, este homem era capaz de realizar milagres, né? E aí já temos uma outra confusão, porque daí nós deixamos de caracterizar
consciências espirituais ou entidades que trabalhariam através dele, promovendo processos de cura, para a personalização na figura dele. Então já não eram mais as entidades que realizavam milagres, aí já era o homem João que realizava milagres, né? O João curador, o João de Deus, né? O João milagreiro. E aí esta concepção que massas e massas de pessoas criaram ao redor da figura dele, né? Desde trabalhadores que por desconhecimento também da espiritualidade acabavam difundindo e acentuando esta imagem de homem milagreiro, né? Pessoas que até sabiam que não era milagre, mas tiravam algum tipo de vantagem a partir deste trabalho, seja financeiro, seja de status, seja de fama, junto, né, corporificando aquela estrutura, corporificando aquela instituição, caso de Dom Inácio de Loyola. Então era interessante manter essa ideia para o grande público de que o que se realizava ali eram grandes milagres, né, eram coisas inexplicáveis. E aí interessante também, porque apesar do próprio João, muitas vezes, ou outras vezes, as entidades dizerem aqui não tem mágica, aqui não se realiza milagre, né? É a fé, é o trabalho de cada um, é a caminhada pessoal, é o merecimento. Por vezes, quando se viam os trabalhos ocorrendo de uma forma fenomênica, né, com grandes efeitos e aí aparentemente sem explicações científicas, então voltava, é como se apagasse essa fala, aqui não ocorre milagres, aqui não ocorre mágica, e o que as pessoas no fundo, na essência, acreditavam é de que era uma casa de milagres e que ali havia um homem milagreiro, né? Independentemente de as entidades estarem atuando através dele ou não, ele era por si só um homem milagreiro. Essa imagem foi construída. Então aqui começa a gerar uma profunda distorção. E essa distorção agrava todos os processos que nos bastidores já vinham se desenrolando, né? Seja pela personalidade dele, parte ostensiva que todos conheciam, seja por elementos da personalidade dele que os mais próximos que conheciam, mas não todos que conviviam, né? Seja pelas partes da personalidade dele que talvez ele mesmo quisesse ocultar dele e dos outros, porque não era agradável ou não era interessante para essa imagem de um homem curador que esses aspectos da sua personalidade se pronunciassem, né, de uma forma clara, ostensiva, tiraria crédito, né? Então, essa ideia do milagre, né, esse argumento do milagre começa a se tornar cada vez mais substancioso e convidativo. Bom, aí depois, na sequência disso, vem João Teixeiro vira João de Deus, né? João Teixeiro vira João de Deus. As pessoas inicialmente atribuíram a ele este sobrenome de Deus, né? Porque supunham, partiam do princípio de que tudo que vinha dele era divino, de que tudo que vinha dele era sagrado, de que a palavra dele era lei, seja dele, seja das entidades através dele, né? Então nada se questionava para muitas pessoas e para muitos trabalhadores, inclusive. Era ordem, era decreto. Então pessoas que ajudaram a organizar e sustentar o movimento tinham aquilo, ora como medo, talvez, porque conheciam também outros aspectos da fama dele, né? Ou por respeito ao trabalho e à autoridade dele e ao que muitas vezes se via de resultados através daquele trabalho espiritual que eram autênticos, que eram verídicos, e então dava credibilidade a essa divinização da figura dele. E aqui o equívoco maior, o erro maior, ele acolhe o sobrenome de Deus. Ele gosta do sobrenome de Deus, ele aceita o sobrenome de Deus, né? Ele aceita essa despersonificação João Teixeira de Faria,
para assumir esta personificação, né, de um personagem ideal, João de Deus. Quando ele faz isso, aqui, se as pessoas tivessem um mínimo de atenção, um mínimo de perspicácia, um mínimo de prudência na hora de buscar um trabalho espiritual, ou ao frequentar o trabalho espiritual e fossem com um olhar um pouco mais analítico para as coisas e menos acalorado pela fé, já se ficaria com uma pulga atrás da orelha, né? Porque, em princípio, qualquer médium sadio, psicologicamente falando, sadio emocionalmente falando, focado na sua prática mediúnica, livre de todo e qualquer deslumbramento ou livre de todo e qualquer processo de fascinação com aquilo que veicula, com aquilo que realiza, né? ou que os espíritos realizam através do seu aparelho, um médium com esta salubridade psíquica jamais aceitaria ser de Deus neste sentido de divinização da sua figura, enguruzamento da sua figura, né? Então, aqui não importa, gente, poderia ser Beltrano de Deus, Fulano de Deus, Cicrano de Deus, qualquer médium, homem ou mulher, que aceitar em algum momento essa investida, essa outorga espiritual de Deus e se apropriar disso para divulgar o seu próprio trabalho e a sua própria imagem perante uma massa de público, cuidado, algo está de errado ali, de muito errado ali. Porque, que as pessoas chamem de Deus no popular, porque desconhecem mais profundamente espiritualidade, porque se encantam com a fenomenologia, e porque vão fragilizadas e querem ajuda e encontram um ambiente de profunda paz, de conexão espiritual e de grandes feitos, né? Se entende que as pessoas até chamem de Deus, algumas pessoas menos esclarecidas sobre espiritualidade. Mas que eu aceite isso e que eu comece a usar disso, né? E autorize que esse João de Deus apareça em cartazes, apareça em reportagens televisivas, apareça em materiais de divulgação da casa de Dom Inácio, né? Ou da sua casa, do templo em que a pessoa atue, no caso, né? Usando deste nome, e este nome aparecendo sempre com a sua foto, com a sua própria imagem, com um destaque maior do que a figura das entidades que estaria canalizando no trabalho, isso falando de alguém que de fato seja médium e que de fato realize um trabalho autêntico de cura. Que era o caso dele, né? Que é o caso dele, apesar de vários desvios e de vários, vamos dizer assim, processos de infiltração nesta caminhada mediúnica no decorrer destes anos. Mas nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, em outros vídeos, né, a autenticidade da mediunidade, como nós verificarmos quando uma mediunidade é autêntica e quando essa mediunidade é forjada, ela é falsificada, ela é de fato charlatã, de fato truque, né? Então ali não havia truque, embora as pessoas, para tentarem agora de alguma forma se desculparem moralmente por terem acreditado, por terem dado voto de confiança, né? E por ter vindo um escândalo tamanhamente avassalador à tona, né? Então, talvez por uma questão de desculpa moral para consigo mesmo, prefiram assumir essa postura de não, o que acontecia ali era truque, era charlatanismo, né? Mas no decorrer de anos, frequentando, participando, vivendo as experiências, quem viveu, e foram centenas, milhares de pessoas que fizeram isso, né? Em nenhum momento perceberam ali, e não tinha como perceber, na verdade, truque ou falácia, porque quem estivesse de perto veria nitidamente que o trabalho
do ponto de vista mediúnico espiritual, era autêntico, certo? Nós vamos mostrar, inclusive, com imagens, com cirurgias contundentes, né? Essa fala toda de que só havia cirurgias superficiais, isso, aquilo, a gente vai mostrar casos que nós temos de material nosso, né, adquirido na casa, com cirurgias pontualmente ali, nítidas, declaradas, de que não tinha como aquilo ser falsificação sob hipótese alguma, certo? Então, mas quando eu aceito essa figura de Deus, e aí o meu nome, João de Deus, ou Maria de Deus, ou Francisca de Deus, ou Betinho de Deus, né, tem mais destaque do que os espíritos que em tese trabalham através de mim, na divulgação de todo o trabalho, né, e até em nível internacional, eventos, né, John of God e parará, algo tem de complicado aí nessa história, a gente já tem que estar atento, porque já está havendo uma exacerbação da vaidade, né, do médium. O médium equilibrado emocionalmente, ele nem toleraria que isto ocorresse desta forma. Até porque, veja bem, gente, de Deus todos nós somos. Eu sou Marcelo de Deus, vocês aí que estão escutando devem ter a Maria de Deus, a Joana de Deus, o Carlos de Deus, né, o Antônio de Deus. Todos somos de Deus, todos somos filhos de um mesmo Criador. Então, esse de Deus ser usado como uma forma de destaque ou de engrandecimento de qualquer habilidade que nós tenhamos, né, não me parece ser algo muito prudente, muito lícito, ainda mais quando esta habilidade envolve fé, quando envolve espiritualidade séria e genuína, quando envolve mediunidade, né? Então, aqui começa um grande problema também, né? Se reforça esse problema. E aí esse João de Deus vira um distintivo de autoridade, de superioridade moral, né? Ou divulga uma imagem de que eu tenho uma autoridade e uma superioridade moral, porque sou reconhecido mundialmente, nacionalmente, por todos os famosos, como esta figura de Deus, representante de Deus na Terra. Que ingenuidade das pessoas que frequentaram ou que trabalharam e supuseram que de fato as coisas eram neste nível, de que pode haver representantes de Deus na Terra, né, com toda esta outorga, com toda esta autonomia. Pode haver muitos canalizadores de diversas habilidades divinas na Terra. E todos nós, de alguma forma, canalizamos alguma habilidade divina. Por menor que ela seja, por menos fama que ela crie, todos nós canalizamos alguma habilidade divina na Terra. E isso não nos torna especiais e divinizados, e nem dignos de sermos enguruzados em momento algum. Se nós tivermos um mínimo de senso, nós não permitiremos esse tipo de fascinação para com qualquer habilidade que nós tenhamos, certo? Bom, então, essa autoridade vinha de quê? Um homem fenomênico, né? Então, que realiza grandes feitos e que esses feitos, em tese, vai haver vários médicos ali participando, testemunhando, analisando, colocando lanterna em cima, né? Os próprios espíritos pediam muitas vezes para os médicos irem ali, olharem, questionarem, avaliarem o paciente, coloca a lanterna, ajuda a dar os pontos agora, já fiz a cirurgia. Então, assim, era muito autêntico, muito aberto essa parte. Então, não tinha como, né, não ser. Então, essa autoridade vinha desta pessoa que, né, desafiava realmente todo aquele... Essa pessoa e as próprias entidades desafiavam todos aqueles que questionassem a possibilidade de uma espiritualidade genuína realizar aquele tipo de feito, ou não. Né? O homem que produz, né, feitos inexplicáveis, algo que nós temos que nos dar conta, e aí as pessoas também precisariam estar mais atentas, sobretudo os que realmente frequentavam a casa no decorrer de longo tempo, seja para o seu tratamento, seja depois como colaboradores, como trabalhadores. E aí eu digo a comunidade em peso de trabalhadores estar atento a isso e tomar algumas medidas cautelares, tanto no seu trabalho mental para ajudar aquela corrente,
quanto alertando, né, a própria equipe da casa como um todo. Mas acaba que estes mais sérios que poderiam perceber isso foram perdendo espaço dentro da casa, né? Lhes foi sendo retirada esta possibilidade de alertar sobre problemas que poderia haver desta natureza, né? E aí foram tomando espaço figuras dentro da casa, ou não questionadoras de nada e crentes cegamente em tudo que era dito e feito, né? Ou que até soubessem, mas que participavam de alguma forma desse processo conscientemente, porque tinham algum ganho, qualquer que seja, né, em fazer-se sustentar essa imagem. Que era uma disparidade entre falas públicas, né, de grande sabedoria moral, que por vezes algumas entidades que incorporavam traziam, e que era notório, era evidente que havia sabedoria, que havia uma consciência luminosa por trás ali, trazendo um grande ensinamento, né? Mas, em contrapartida, outras pretensas entidades já não traziam tanta sabedoria e nem uma frequência tão elevada assim no seu trabalho, e claro que teria que ter uma certa antena psíquica para perceber isso, né? Ou do próprio médium em si, falas do João em si, né, que se contradiziam com atitudes, com posturas, com olhares, com a forma de abordar uma pessoa, um colaborador do trabalho, às vezes extremamente rudes, extremamente agressivas, extremamente não humanitárias, totalmente contrárias ao que a frequência das entidades normalmente trazia. Porque até havia entidades, como por exemplo um Dr. Augusto de Almeida, que apresentava características mais austeras de trabalho, mais sérias, mais contundentes, mas jamais o verdadeiro Dr. Augusto de Almeida jamais era grosseiro, jamais era efetivamente estúpido, jamais era arrogante, jamais humilhava ou diminuía quem quer que fosse. Ele colocava os pingos nos is, quando era necessário colocar e quando havia algum tipo de abuso em relação a isso, mas declarado. E ele tinha sabedoria na forma de fazer a pessoa se dar conta, e quem estivesse ao redor, que algo tinha que ser mudado e melhorado, de atitudes. Mas jamais desta forma. O verdadeiro. Porém, em vários momentos, houve intervenções em que pretensamente seria ele, né, ou outros, numa linha parecida com a dele, mas que se utilizavam de uma linguagem, de uma abordagem bastante não tão humanitária, não tão fraterna, não tão responsável e autêntica. Era num nível muito brutal a forma de abordagem, certo? Seja de entidades, seja do João. E aí, onde que está todo esse de Deus, toda essa divinização, toda essa excelsa bondade, excelsa mansuetude, excelsa doação, excelsa fraternidade, em características de personalidade que demonstravam por A mais B que ali havia outro perfil energético, moral atuando, que não este de bondade, né, de pureza toda. Então, olha a disparidade aí, né? Quando essa figura é o tudo e é o todo, né? E ao mesmo tempo tem características, posturas, atitudes, olhares, tons de voz, atitudes físicas, nada compatíveis por vezes com esta moralidade toda. Né? Então, assim, ali nós já temos que ver que pode ser um ser humano que em alguns momentos consiga canalizar, mas que não vai conseguir ser sempre esse poço de pureza, de bondade e sustentar essa energia, porque não traz ainda todas essas virtudes, todos esses elementos dentro da sua alma. Ainda não está suficientemente construído. E se tem essas oscilações, espíritos de várias alçadas podem atuar ali. Quando a mente está mais serena, quando tem um grupo mediúnico mais consistente, mais forte, mais sedimentado, mais consciente do que está fazendo, levanta a frequência e o médium consegue
dar passividade, dar, né, profusão a um fenômeno mais autêntico e de vibração mais elevada, mais alta. Mas este mesmo ser também é suscetível a, se ele estiver desarmonizado e se o grupo de médiuns que sustenta o trabalho também não consegue estar suficientemente concentrado, conectado, entregue, né, disciplinado em relação àquele trabalho, àquela causa, e muitas vezes até mais preocupado com questões suas do que com a causa como um todo do trabalho, isso baixa a frequência, baixa a corrente, e aí pode haver sim até mesmo a continuidade do trabalho, mas com a interação de outras consciências espirituais que podem até estar no entorno, vamos dizer assim, pertencer à equipe, mas não com o mesmo gradiente de moralidade de luz do que os espíritos originais coordenadores do trabalho. E aí vem peão e não coordenador, não diretor, não gerente de trabalho. E esses peões nem sempre conseguem ter o estofo para sustentar a mesma moralidade que os coordenadores têm, né? Então, isso nós temos que estar conscientes. E os nossos próprios obsessores, assediadores, pessoas, pacientes e médiums que ali estavam também ajudando, dependendo do quanto esse médium está invigilante e acaba dando vazão a lembranças, insights, coisas muito emocionais e passionais quando está na corrente, faz com que estes seres que querem mais bagunçar o coreto mesmo se instaurem com prevalência sobre o todo do trabalho, vão minando aos poucos várias peças do quebra-cabeça, né? E isso repercute também no campo magnético do médium, onde ao redor de quem está tudo centralizado, né? O que também é algo de se chamar atenção. Qualquer trabalho mediúnico que acabe se centralizando demasiadamente na figura de um único ser, e tudo vem daquele ser e gira em torno daquele ser, ele tem que estar muito centrado para que tudo ande com prudência e sem, vamos dizer assim, sem processos de ruído na caminhada mediúnica, sustentando a sua própria corrente e a corrente de todos, certo? O interessante normalmente é um trabalho em que isso é um pouco mais dividido e compartilhado, e essa figura não se torna tão o centro de absolutamente tudo o que acontece, né? Então a gente tem que tomar cautelas quando vai a um trabalho espiritual, né? Seja participar, seja colaborar como médium, ou seja ser atendido como um consulente, prestar atenção nesses detalhes e cuidar. A que nós estamos nos entregando, de que forma isso está acontecendo, até que ponto nós podemos nos entregar e até que ponto a gente tem que, opa, aqui não dá para me entregar tanto assim neste momento, neste elemento, né, enfim, neste período. Essas palavras do João, por ele ter assumido essa figura de Deus, e isso ter sido também outorgado a ele, né? Porque não é uma coisa assim, eu me autodenominei de Deus. Primeiro vem toda uma fama das pessoas, eu acolho e depois sim, isso acaba fazendo com que eu use disso para criar mais autoridade e mais penetrabilidade na fé das pessoas, né? E aí as palavras dele viram ordem e viram lei, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, com qualquer movimento espiritual em que a palavra de um médium, né, vira ordem e lei. Algumas determinações das entidades podem até no trabalho serem ordem e lei, pelo bem do todo. Mas eu passo o tempo inteiro pelo crivo da minha razão analisando até que ponto aquela ordem, aquela lei estabelecida, aquela palavra tem compatibilidade, tem coerência com todas as entidades que ali se manifestarem e aparecerem, em todos os trabalhos, de todos os turnos de cada semana, de cada dia. E eu vou analisando isso num contínuo. Eu não posso me entregar pura e simplesmente tudo que vem dali é inquestionável. É sempre a mais pura e sagrada divindade. Quando se faz isto dá margem, dá possibilidades para o processo de fascinação, certo? Fascinação das pessoas, fascinação do próprio médium e aí uma fascinação coletiva, tá? Gerando as consequências que nós vimos, que não são poucas e que são bastante desastrosas, né?
A mistura que as pessoas fazem também por desconhecimento das mecânicas do trabalho espiritual, né? Então é importante que, se você vai fazer um tratamento espiritual, qualquer que seja, tente se instrumentalizar, tente se informar um pouco mais sobre espiritualidade. Não chegue assim desavisado, sem conhecer nada, aceitando tudo que vão te dizer no trabalho, na casa, gente. Pelo amor de Deus, vamos nos desacomodar um pouco dessa coisa de querer encontrar soluções para os problemas da nossa vida em alguém que vai resolver isso para nós, né? E a gente se despreocupa com a nossa parte, com a construção da nossa formação, para entendermos aquilo e para passarmos pelo crivo da nossa razão e averiguarmos até que momento aquilo ressona com as nossas verdades internas e a partir de que instante a gente recebe algum sinal, algum estalo de que pode ter algum problema ali, que não dá para se entregar tanto assim, nem confiar tanto assim o tempo inteiro, em todos os casos, em todas as falas, em todas as intervenções. Porque as pessoas misturavam João e entidade, a tal ponto de, às vezes, estarem falando com ele e declaradamente para qualquer pessoa que conhecesse ele, sabia que era ele, e a pessoa se referia a ele como entidade, né? Então, e aí fica fácil, se tu tem muita pessoa também desinformada e que te confunde com entidade, e se tu tiver algum desvio interno no teu processo de caminhada mediúnica, às vezes pode ser interessante que a pessoa te confunda com entidade e tu dê orientações para ela, que ela supõe que vem de um espírito superior quando na verdade não está vindo, né? E ela não questiona o que tu fala. Pode ser conveniente esse processo, entende? E aí independe se é ele ou se é qualquer outro médium no mundo, não interessa. Então nós temos que estar atentos com relação a isso em qualquer trabalho espiritual, pessoas, queridos. Nós não podemos, dizia, né, minha madrinha na sua sabedoria mineira, não podemos dormir de touca. Né? O que é esse dormir de touca? Você coloca a touca lá e aí você perde a sua capacidade integral auditiva, perde a sua capacidade integral visual. Você enterra a cabeça na touca. E aí, se der qualquer estalo, se começar a queimar alguma coisa, se daqui a pouco as tuas percepções estão embotadas e tu não vê, os teus alertas não se acendem na hora que deveria se acender, e quando se acendem, às vezes é tarde demais. Entende? Então, em todo o trabalho espiritual, não importa qual seja, com quem seja, as antenas têm que estar ligadas e você tem que passar pelo crivo da razão o tempo inteiro. Isso condiz com o trabalho de luz ou não? Isso tem a ver com superioridade moral, frequencial ou não? O que eu sinto, o que a minha intuição diz, consegue ter voz, ou eu apago o que a minha intuição diz e a voz que me vem interna, que me alerta para alguma coisa, porque eu vejo uma casa maravilhosa, porque eu vejo um monte de gente vestido de branco, porque eu vejo isso e vejo aquilo, e aí aquele cenário é mais forte do que a minha voz interior. Aquele cenário me convence mais do que a minha voz interior. Não, então eu tô louco, então isso que está vindo na minha cabeça não tem procedimento nenhum, porque é impossível daqui vir qualquer desvio. E aí você para de ouvir aquilo que é mais importante ouvir. O teu Deus interno, né? A tua conexão com o teu eu superior. Porque se há um João de Deus que canaliza entidades, você também é de Deus. E Deus consegue agir através do teu mental, do teu psiquismo, e te trazer insights, te trazer percepções, te dar alertas. Mas você tem que estar disposto a enxergar os sinais. Ele não vai se materializar na tua frente e dizer, meu filho, pelo amor de Deus, acorde e enxerga. Ele vai te trazer elementos aqui e ali para você perceber. Mas se você não quiser perceber, se não fizer questão, né? Se você gosta mais do cenário externo do que dos seus processos de verdade interna, e não busca essas verdades internas porque só quer resultados através do que encontra no externo, você vai se perder de você mesmo. E se você se perder de você mesmo, você fica suscetível a qualquer tipo de argumento externo que pode ser lícito, prudente, correto, sensato, Deus queira que seja, mas e se não for, você não vai ver.
Você vai cair que nem pato e acreditar piamente naquilo que está sendo proferido ali ou desenvolvido, realizado. Então, gente, este é um vídeo eminentemente de alerta para estas questões todas. Por favor, não se desconectem da espiritualidade de vocês, busquem espaços que possam ancorar ainda mais essa espiritualidade, aumentar os potenciais de vocês realizarem feitos por vocês mesmos, mas com consciência, com centramento, com entendimento dos processos, com espírito investigativo, avaliativo das situações, certo? Muito bem. Depois, algumas falas dele, né? Do João, que sempre me chamaram a atenção e que nós devemos estar atentos. Não fui eu que escolhi essa missão, foi Deus quem me confiou. Ele sempre disse isso, em trocentos trabalhos no decorrer de anos a fio. Aqui há um detalhe que deve chamar a atenção das pessoas que estiverem suficientemente conectadas para enxergar essas coisas. Que forem questionadoras, que não saírem acreditando só porque a fama é de milagreiro. Não fui eu que escolhi a missão, foi Deus quem me confiou. Quando eu não escolho uma missão, quando eu sou outorgado de uma missão, realizar um trabalho, Deus me confia aquela tarefa, Deus me delega uma tarefa, mas eu não escolhi e eu declaro que eu não escolhi, de alguma forma, se as pessoas estiverem atentas, as pessoas deveriam perceber, entender que quando eu digo que não fui eu que escolhi, quer dizer que não partiu da minha vontade genuína, profunda, querer assumir esta missão. Me foi dado e eu acatei, e eu vou cumprir. Já que me foi dado, eu vou fazer. Mas até que ponto isso é o que me realiza plenamente sempre, o tempo inteiro? Até que ponto isso em algum momento não pode gerar alguma espécie de fardo, alguma espécie de sofrimento interno pelo tipo de renúncias que exigiria, pelo tipo de abnegações que exigiria, pelo tipo de entrega e quantidade de dias e de horas envolvido com isso. E se eu não tenho uma estrutura psíquica interna muito sólida para administrar isso no decorrer de anos e anos a fio, milhares de pessoas, expectativas de milhares de pessoas, pensamentos de milhares de pessoas, análises do meu trabalho, julgamento, aplausos e também contrariedades ao meu trabalho de milhares de pessoas, tá? Vamos combinar que há que se ter uma resistência emocional, psicológica e moral bastante contundente para dar conta disso no decorrer de toda uma encarnação. E se eu tenho que fazer algo porque Deus me confiou, mas eu não pedi, em outras palavras, eu posso estar querendo dizer, não quero dizer o que estou dizendo, mas eu posso estar querendo dizer que às vezes aquilo pode ser um fardo para mim. E que às vezes eu poderia querer não estar fazendo aquilo, fazendo outras coisas. Tá? Então, há que se cuidar quando a gente atribui esse missionato a alguém que declara taxativamente: não fui eu quem escolhi, foi Deus que me confiou. Né? Isso seria diferente, obviamente, no caso do Chico Xavier, por exemplo, pegar também uma figura médium pública, né? Mas que era evidente, seja nas psicografias dele, seja em todas as falas públicas dele, seja nas falas privadas com as pessoas mais próximas a ele. Não importa, ele tinha uma uniformidade de padrão de conduta, de valores morais, de atitude e de sobriedade na condução do seu processo. Então isso quer dizer que a sobriedade da sua mediunidade, de todas as manifestações que viessem através dessa mediunidade, também conseguiriam manter uma constância, porque ele era uma personalidade, um espírito com constância na sua forma de ser e de agir. Quando você tem, por sua vez, um outro médium que tem várias oscilações,
que de constância não tem nada, você nunca sabe exatamente o que vem daquele temperamento, daquele estado de espírito, daquele ser. Óbvio que isso também gera abalos na mediunidade. Óbvio que essa mediunidade não tem como ser constante, se esta figura também não é constante. Óbvio que se ele se enraivece muito fácil, se ele se encoleriza muito fácil, ele não vai estar sempre assistido por Dom Inácio, por Bezerra de Menezes e por grandes baluartes da espiritualidade, espíritos que já conseguiram alcançar um estágio vibracional mais próximo do crístico e manter esta frequência de luz, de amor, de integridade, de esclarecimento, de sabedoria. Às vezes eu vou conseguir estar nessa sintonia, vou canalizar, outras vezes eu não vou conseguir estar nessa sintonia. Né? Posso não canalizar nada ou posso canalizar frequências bem distantes dessas. E ainda posso canalizar frequências maliciosas que se usem destes nomes para vários feitos. Então temos que estar atentos a isso quando a gente busca qualquer trabalho espiritual. Mediúnico, meditação, guru tibetano, guru indiano, guru... Não interessa que guru, não interessa que figura de mestria. Cuidado com os mestres. Verifiquem se a mestria está o tempo inteiro ali presente, no fazer, no agir, no pensar, no olhar, no falar, em todas as situações. Porque se não estiver, não dá para tomar como o único guru e como a voz perfeita que tudo sabe, que tudo vê o tempo inteiro. Cuidado, gente. Certo? Também fala, eu não curo ninguém, quem cura é Deus e os bons espíritos. Outra fala do João. A fala mais sóbria que ele sempre teve. E mesmo ele dizendo que ele não curava ninguém, quem curava era Deus e os bons espíritos, as pessoas não cansavam de chamar de João curador, João milagreiro, João de Deus, João isso, João aquilo. E, eu vou lá no João curador. As pessoas não iam fazer uma consulta com uma entidade através do João. As pessoas iam no João, na casa do João, não é na casa de Dom Inácio. Né? Muita gente, tinha presente a questão das entidades no trabalho, mas muitas pessoas quase esqueciam os espíritos para se preocupar com a figura do homem milagreiro. Então, de novo, e aí, se eu tiver desvios na minha conduta internos que eu tento superar por vezes, ou que lá pelas tantas eu me dou conta de que aquilo pode me trazer grandes benefícios, né? E eu nem tente superar tanto assim, veja o ensejo, as possibilidades que isso promove, né? De grandes distorções, né? E inclusive de se conseguir vários álibis para sustentar isso por tanto tempo, de todas as naturezas, de todos os poderes da sociedade, inclusive, né? Então, atenção, gente, em relação a essas coisas, por caridade, por favor. No documentário Em Nome de Deus, né, aparecem algumas falas de algumas pessoas, seja guias que iam para Badiânias, né, internacionais, seja de vítimas, enfim, várias pessoas analisando ali. E aí eu pensei algumas importantes de a gente cuidar. Uma fala que aparece num dos episódios do documentário. A partir do momento em que você chegou à cidade, você já está sendo curado. Gente, menos ingenuidade. Por favor. Mas tudo bem que a cidade tenha um campo eletromagnético, geomagnético mais intenso, estar no Cerrado Goiano, região plena de cristais, tem toda uma história civilizatória nesta região do país, que em outros momentos da história do planeta teve papéis de destaque em outras civilizações que ancoraram grandes energias também, inclusive com os cristais, Atlântida, companhia. Tudo bem. Então, assim, há uma propensão geomagnética para haver mais acúmulo de energia curadora ali. Inclusive, se você testar com aparelhos de eletromagnetismo, né, de geomagnetismo, de radiestesia, é verificável esses sinais na região.
Minas Gerais, Goiás, etc. Principalmente alguns pontos, algumas cidades, né, alguns locais específicos com mais concentração cristalina, tá? Mas essa história de que você chegou à cidade e você já está sendo curado, você já está sendo curado se você estiver sintonizado com os bons espíritos, se você estiver sintonizado com o seu processo de autotransformação, se você estiver sintonizado em buscar encontrar quais são as sombras dentro de você que promoveram as suas enfermidades e já estiver numa caminhada, trilhando um trabalho consciente de querer ir superando essas sombras e ir lapidando, ir limpando essas questões de dentro de você, então você está sendo curado já neste momento. Não é a cidade. Agora, se você deposita a fé em algum lugar, em algum espaço, você concentra mais energia naquela estrutura. E aí, ao concentrar mais energia naquela estrutura, seja a cidade, seja um templo, seja a figura de um homem, seja um crucifixo, seja um talismã, qualquer coisa, você magnetiza, você polariza frequência de confiança, de fé, de entrega naquilo. E isto fortalece, limpa de dentro de você as dúvidas, as angústias, você se joga, você acredita. E isso fortalece o seu sistema imunológico e isto acelera o seu processo de cura de qualquer questão que você enfrente na sua vida, física, mental, emocional, espiritual, não importa. Então, na verdade, se as pessoas estavam em casa, querendo ir para Goiás, acreditando que lá encontrariam a sua paz, o seu reequilíbrio, né? Se fortalecendo na imagem da casa de Dom Inácio, na figura das entidades e na figura do João, era esta atitude mental de conexão em que você se abria para o processo de autocura e de autoavaliação do seu caminho, é que promovia a sua cura. Não é a cidade em si, por mais que haja mais concentração magnética ali para processos de cura em nível físico. Mas então não é assim, você chegou na cidade, a cidade já está te curando. Menos, gente, bem menos. Isso foi falado, se eu não me engano, por uma guia, né? Ali que levava a gente, acho, do Canadá, enfim, não me recordo agora exatamente qual foi o momento do documentário. Eu só pensei frases que eu achei assim, bom, tem elementos aqui que a gente precisa discutir e conversar com as pessoas sobre isso, né? Porque não dá para ficar aceitando tudo de qualquer jeito. Então, é isso, gente. A cura não é a cidade, não é a casa X, não é o médium Y, não é nada. É você, na sua conexão com o seu eu superior, com os espíritos que te acompanham e orientam a tua caminhada, né? E você fortalecer dentro de si frequências para que espíritos de luz com condições de intervenção de cura trabalhem isso dentro de você. Só que, como as pessoas muitas vezes desconhecem este processo, iam para lá acreditando que só era possível isso acontecer lá e através da figura X chamado João. Então há uma terceirização do poder de cura. O poder de cura está no outro, não está em mim. Então, a frase mais lúcida dele é: eu não curo ninguém, quem cura é Deus e os bons espíritos, porque é Deus e os bons espíritos. Nunca foi ele, por mais que ele fosse chamado de curador. Ele tem ectoplasma, ele tem fluido, ele tem produção eletromagnética no campo áurico dele, predisposição biológica, que o organismo dele tem acima da média da humanidade. Alguns médiums vêm dotados desta capacidade, também por uma trajetória de várias vidas em processos preparatórios para isso acontecer, com mais capacidade de produção de energia para efeitos físicos, para curas em nível de efeito físico. Então, é neste sentido que ele era um canalizador e favorecedor, mas para que cada um acionasse a fé dentro de si, e não para ele se tornar o milagreiro e o salvador da humanidade. Mas, infelizmente, as pessoas desavisadas não enxergavam isto. Na sua maciça maioria. Alguns sim, mas a maioria, infelizmente, não via isto, né? Todos de branco orando, uma outra fala do documentário, todos de branco orando, então é verdade, é milagroso. Gente, por favor, não é porque as pessoas estão todas de branco no local reunidas
que faz deste local um ambiente milagroso. Pode estar um monte de gente numa terreira de umbanda vestido de branco, em prol de um trabalho, pode ser num trabalho como esse, de uma monta maior e ecumênico, que não se vincula a nenhuma religião em específico. O branco é para despertar dentro das pessoas a ideia de pureza interior, a sua luz interna, eu me despir das minhas vaidades, dos meus coloridos excessivos do mundo, para mergulhar na minha branquitude e encontrar dentro de mim o meu branco, a minha luz. Mas não tem nada de ambiente milagroso porque as pessoas estão vestidas de branco, porque elas podem estar vestidas de branco pensando um monte de coisas, invejando, cobiçando, disputando poder, cheias de mesquinharias e de picuinhas, e de egos inflados. Felizes da vida porque pode pegar um microfone para dar uma palestra, felizes da vida porque pode coordenar não sei o quê. Ah, é porque ele me mandou ir em tal lugar levar tal pessoa para fazer tal trabalho. Deslumbradas com aquele processo todo ali, certo? Então não é o estar de branco e aquele ambiente que garante, que dá todas as condições para você chegar ali e não questionar nada e achar que dali só pode vir milagre e manifestações da infinita luz de Deus. Não é assim, gente. Não é, nunca foi, nunca será. E não pode ser assim. A nossa crença, a nossa fé. Pratiquemos fé raciocinada. Pratiquemos fé, consciente. Pratiquemos uma fé em que a gente avalia os processos e aquilo tem que, na comparação, harmonicamente se integrar com as nossas verdades internas. A gente tem que sentir dentro de nós a verdade no processo. Mas porque a gente avaliou, porque a gente analisou, porque a gente considerou todas as possibilidades. E não porque a gente caiu, que nem pato, porque bastava olhar, ai meu Deus, então é lindo, é maravilhoso, é porque é assim mesmo. Se o cenário é todo propício para isso, então é porque é. Né? Se o cenário for construído com nuvens e estiver todos em cima das nuvens, então é porque eu cheguei no céu. Pode ser só um cenário, pode não ter céu nenhum. Certo? Então não quero dizer que ali não tinha muitos elementos de sagrado, tinha. Tem, até hoje tem. A casa de Dom Inácio nunca foi o João de Deus. Ela sempre foi muito mais do que o João de Deus. Os espíritos que ali trabalham são muito mais do que o João de Deus e não trabalham só ali, trabalham no planeta. Espírito de luz não trabalha através de um médium, não trabalha num centro. Espírito de luz trabalha pela humanidade, trabalha pelo sistema solar, trabalha pela galáxia. Certo? Então, atentem para estas coisas. Né? Era aí outra fala, né? Desta, também na guia, né? Era como se fosse Jesus reencarnado. Ah, gente, por favor. Menos. Bem menos. Aquele homem fazia milagres. De novo, uma distorção dos fatos. Era como falar com Deus. Não, gente, não era como falar com Deus. E não era como Jesus reencarnado. Longíssimo de ser como Jesus reencarnado. A frequência dos espíritos, quando estavam acoplados e de fato presentes na casa, dava um ar de divinização, de você estar num plano mais elevado de consciência, num outro patamar. Dava um tom frequencial ao todo de angelitude, de sacralidade. Mas daí a colocar que estar com ele era como estar diante de Jesus reencarnado, né? E que era como falar com Deus. Então a pessoa desconhece profundamente o que é falar com Deus. Ela desconhece profundamente, inclusive, o que é Deus dentro dela. Para poder alegar que estar na presença de alguém era falar com Deus. Menos. Bem menos, gente. Isso aqui já é, no mínimo, falta de critério, falta de conhecimento. Se não for num tom até malicioso, né? De querer persuadir através de um argumento dessa natureza. Né? Ou é profundo desconhecimento, ou tem uma fé nessa história. Mas não era assim. Não pode ser assim em casa nenhuma, com médium nenhum. Não equipare nenhum médium a Jesus.
Não equipare nenhum médium à presença de Deus manifestada na Terra. Nem médium, nem padre, nem pastor de igreja evangélica, nem de qualquer ambiente religioso, certo? Aí contrapontos, né? Contrapontos a todas estas falas de divinização, de sacralização, de endeusamento da figura, né? Era notório ver em vários momentos a vaidade do João em relação à sua condição de celebridade, a ser procurado por pessoas famosas, por pessoas de poder, a poder citar isso inúmeras vezes no palco, no microfone, né, que falei com fulano, já passei por tantos países, já fui consultado por Beltrano, não sei quem já se tratou na casa de Dom Inácio. Havia uma questão ali de orgulho por esses feitos, mas também de um ego. Entende? Porque não era uma coisa, já tivemos essa oportunidade, mas vamos continuar o nosso trabalho, que isso é o que mais importa. Né? Não importa quem veio aqui, não importa o valor social que essa pessoa tinha, fama, não importa nada. Sigamos no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é o amor, não são as figuras importantes que eu atendi ou deixei de atender, ou que as entidades atenderam através de mim ou deixaram de atender. Então, esta postura interna do médium, em muitos momentos, faltava. Então, veja-se aí uma incompatibilidade. E aí, nesta incompatibilidade, nós não temos que dizer que tudo ali era falso, mas nós temos que cuidar até que ponto tudo que ali era canalizado era da mais perfeita e pura luz, certo? É isso que a gente tem que ficar atento. Não é nada ou tudo é sério ou nada é sério. Poderíamos ter momentos de seriedade, poderíamos ter momentos de infiltrações. E claro, quando começa a haver quebra da frequência, cada vez aumenta o número de infiltrações, de variadas naturezas, e desvios no processo. Né? Mudança completa de postura, outra característica que o João tinha muitas vezes, né, era uma mudança completa de postura quando qualquer pessoa trouxesse alguma manifestação que questionasse algo, que fosse de alguma forma não abalizadora de todos os feitos ali, ou dos feitos dele, ou da espiritualidade. Alguém questionou, né? A postura muitas vezes dele era de extrema ofensa, né? Se sentia profundamente agredido com aquilo. Ora, um médium, gente, suficientemente em equilíbrio emocional, moral, tá? E sério no trabalho espiritual, sempre acompanhado por espíritos num certo quilate de frequência espiritual, não vai se ofender com os opositores, vai trabalhar com essas oposições, vai dar demonstrações claras, mas não através assim de, eu vou dar um tapa com luva de pelica, com uma demonstração, né, aqui na frente de todos, para provar que eu sou sério, que eu sou... É de uma forma muito mais sutil, muito mais suave, haveria mais sabedoria na condução às oposições e aos opositores do que na forma como era feito. É isso que eu quero chamar a atenção. Em muitos momentos faltava sabedoria da alma, do ser humano, João. E aí nós tínhamos que ver que se não havia essa sabedoria nesta alma, na forma de conduzir esses processos adversos, então isto gera interferências no campo magnético dele, na aura dele, nos espíritos que ele consegue acoplar, nas frequências de pensamento que ele consegue captar, de várias ordens, certo? Tudo repercute em tudo. Muito bem. Outra questão importante também. Às vezes, quando ele se sentia muito ofendido, muito agredido, ele não perdia a oportunidade de, às vezes, a casa estar lotada, e ele, quando ia para o palco para fazer uma fala introdutória, antes de incorporar, antes de fazer as cirurgias visíveis, ele trazia de uma forma sutil algum elemento referente a algum guia que contrariou, que bateu de frente, a alguma pessoa, sei lá, dona de posada, ou isso ou aquilo. E aí isso tem gravado em fitas. Eu tenho fitas gravadas com essas posturas, com essas falas. E aí, de alguma forma, ele não dava o nome direto, mas tipo, tem gente que de alguma forma questiona que isso, que aquilo, mas não dá nada. Eu amo essa pessoa, eu isso, aquilo.
né, aí vinha com esse argumento assim, né, do amor, mas a gente via genuinamente que ele queria muito mais era expor a pessoa e de certa forma humilhá-la em público pelo fato de essa pessoa estar tendo a audácia, a petulância, a empáfia de questionar alguma coisa das atitudes dele, do que propriamente num caráter educativo, pedagógico, né, para a pessoa reavaliar as suas posturas, isso, aquilo. E não faria publicamente, faria de outra forma, faria com a própria pessoa, faria no particular, faria sem qualquer tipo de ameaça, sem qualquer tipo de insinuação, né? Então, há posturas e posturas que garantem esta genuinidade ética. Então, isso nós temos que cuidar também, tá? Às vezes também era visível uma deferência dele, né, de atenção em relação às autoridades, à imprensa, né, à comunidade artística, quando ele era visitado, né, e que pudessem respaldar ainda mais a imagem e a fama que ele já tinha construído. Então havia uma deferência, ele oportunizava mais proximidade para essas pessoas, ele recebia mais na sala dele, né? Ele, mesmo durante os trabalhos, colocava mais próximas a ele, sentada nas cadeiras lá mais específicas, diferenciadas de outras cadeiras onde a maioria do público sentava, né? Os médiuns trabalhadores ou às vezes pacientes médiuns, mas que sentavam na corrente mais para receber tratamento do que propriamente ajudar tanto com sua doação de energia, etc. Né? Embora o argumento sempre fosse o de que todos vão doar energia, de fato todos doam, mas alguns tinham mais necessidades e mais recebiam energia da corrente do trabalho do que propriamente canalizavam e doavam, certo? Então havia essas diferenças, e essas diferenças a gente tem que cuidar, porque quando há esse tipo de diferença, né, embora a fala, o discurso, sempre não todos aqui são tratados da mesma forma, as entidades nunca fazem diferença de ninguém, quando eram as entidades de fato, genuínas, trabalhando, sim, havia um tratamento igualitário, nenhuma deferência a mais. Né? Agora, em muitos momentos em que era ele, né, ou outros espíritos ali trabalhando, mas não com a mesma estrutura de luz espiritual e moral, havia um certo destaque, havia um certo empoderamento de figuras que pudessem fortalecer a imagem que ele já tinha e ampliar, aumentar esta fama. Né? Então, mais uma vez aí, outro cuidado que se tem que ter, e até que ponto tudo que está sendo divulgado sempre né? Tudo que está sendo feito sempre realmente é o resultado da mais despretensiosa e genuína intenção. Então, cuidado com essas coisas, com qualquer casa, com qualquer trabalho espiritual. Não importa de que natureza, linha filosófico-religiosa, certo? Cuidados. Outra característica que sempre me chamou muito a atenção durante todos os anos de trabalho lá era um destaque que era dado de cargos, de funções, de responsabilidade dentro da casa, às vezes na palestra, às vezes nas coordenações de corrente, às vezes em setores administrativos da casa, né? Era dado um certo destaque, um certo empoderamento a pessoas que nem sempre, pelo que a gente via no convívio, tinham um genuíno, vamos dizer assim, valor moral compatível, condizente com estar ocupando aquelas funções, estar realizando aqueles papéis ali. Então, quando você começa a ver que aqueles que você sabe genuinamente, né, que quem convivia, frequentava assim com mais periodicidade, isso que eu ia 2, 3 vezes no ano no máximo para lá, né? Mas enfim, quem conversava, passava um tempo maior lá, conseguia ver pessoas às vezes de grandes valores ético-morais, pessoas muito humanitárias, muito benevolentes e às vezes médiuns de grandes capacidades, quase sem espaço nenhum dentro da casa, sem voz ativa, sem nada. Outras figuras não tão idôneas e não tão bem sedimentadas e sóbrias nos seus valores ético-morais, às vezes ostentando altas funções, cargos e deferências dentro da casa. Então aí você já começa a analisar que, né, essas infiltrações não estão só na figura dessas pessoas, mas toda a parte de egrégora energética e espiritual ao redor
também está influenciado. Então, com isso, nós fechamos as nossas reflexões a respeito dessa desconstrução do sagrado e o que foi gerando esse processo todo, e que nós fiquemos atentos, né, para que o sagrado dentro de nós, seja sempre superior e não haja espaço para uma desconstrução, independentemente daquilo que nós vivenciemos externamente, socialmente, em ambientes que a gente frequente, né, cujo discurso, cuja prática seja de espiritualidade, mas nem sempre compatíveis com todos esses valores do sagrado interno. Que nós avaliemos bem essas questões e aprendamos a ser pacientes consulentes conscientes, médiuns colaboradores conscientes, avaliadores da espiritualidade conscientes, né? E que honremos os espíritos superiores que confiam na nossa capacidade de discernimento e de crivo da razão para sabermos desenvolver uma fé efetiva, legítima, sincera, autêntica, não fascinada, não deslumbrada, não cega. Certo, queridos? Então, que as bênçãos de Deus fiquem com todos nós, né? E que nós possamos aproveitar essas reflexões para irmos nos reinventando, nos reconstruindo, né? E repensando o nosso ser e o nosso fazer, né? Com a espiritualidade, em nós mesmos e nos ambientes que nós frequentamos. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.